Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que se inscreva, compartilhe o vídeo, dê o seu like e comente aí nos comentários para ajudar o canal, ok? Bom, meus irmãos, eu fiz um vídeo anteriormente sobre a Rainha Elizabeth, que faleceu nessa semana que passou, e a religião em qual ela pertencia, que ela era a chefe suprema da Igreja Anglicana. Só resumindo, que a Igreja Anglicana não é a Igreja Católica Apostólica Romana, como muitas pessoas confundem até hoje, que acham que os casamentos reais, os padres, os bispos que aparecem do lado dos reis da Inglaterra, são padres católicos. Não, na verdade são padres bispos da Igreja Anglicana, Católica Anglicana, tá? Criada pelo rei Henrique VIII por conta de um capricho, vamos assim, que ele queria se casar novamente devido a sua mulher não poder ter filhos. E o Papa da época se recusou. E então se originou mais tarde a Igreja Anglicana. Bom, os líderes da família real, os reis e rainhas da família real, eles são chefes supremos da Igreja Anglicana, porém não são os que controlam completamente, não são os que dão as ordens sozinhos, tá? Tem líderes na Igreja Anglicana que, que dão ordens também, que comandam, mas o chefe supremo, pelo menos de uma maneira mais simbólica, hoje em dia é o rei da Inglaterra. Hoje, o rei Charles III, que ainda será coroado rei. Bom, mas o que muda para nós isso? E também responder algumas perguntas aqui, responder alguns comentários que eu vi. O vídeo deu até mais visualização do que o normal. E quando isso acontece, outras pessoas vêm no canal falar coisas, e muitas delas são pessoas que são protestantes e vêm criticar aqui a Igreja Católica, dizendo que a nossa Igreja é católica e é tudo a mesma coisa, como a gente sabe. Eu quero fazer um esclarecimento aqui sobre a nossa Igreja Católica, é muito importante, e eu uso até esses nomes, é importante às vezes usar nomes do momento, por exemplo, o Rei Charles, porque se eu falar somente sobre a Igreja Católica, poucas pessoas vão vir assistir, então é importante usar para o YouTube, para quem faz vídeo no YouTube, é importante usar o que está acontecendo no mundo, no momento, para falar de um assunto mais importante que a família real, que é a nossa Igreja Católica. É infinitamente mais importante do que a família real, ok? Mas, falando sobre a família real, o príncipe Charles, que agora é rei, o rei Charles III, e a família real inteira, e o que me surpreende muito é as pessoas elogiarem hoje a família real, as pessoas falarem, olha, era isso, era aquilo, sendo que nós sabemos, até as próprias pessoas que já sabem o que acontece, que tudo essas coisas, a família real, não é bem aquilo que aparenta ser, tá? Ah, ajudou muita gente? Pode ser que ajudou muita gente. A rainha Elizabeth foi uma mulher destemida, corajosa, e assim como todos os reis da Inglaterra se uniram ao exército, fizeram alguma coisa no exército, que nem os príncipes ajudaram pessoas na África, tal, algumas coisas assim. Porque são pessoas influentes e pessoas que estão aí no topo da pirâmide, tá? Eles estão aí dentre as famílias mais ricas do mundo, tá? E eles também têm grande influência aí no mundo. Não tanto quanto outras famílias, como a família Rockefeller, Rothschild e assim por diante. Eles são mais uma simbologia, são mais uma alegoria. Na verdade, uma fachada, que a família real representa no mundo hoje. E ela está se deteriorando. Talvez o príncipe Charles seja o último rei neste contexto que nós vemos hoje. Talvez o próximo, que provavelmente vai ser, se eu não me engano, o príncipe William, será o próximo rei. Provavelmente as coisas começarão a mudar aí daqui por diante, depois do rei Charles, tá? Por conta do reset global que nós estamos vivendo e as mudanças do mundo, as mudanças aí constantes que querem mudar tudo, mudar a história da humanidade. De novo, que já
tinham mudado algumas coisas, o homem muda a história e hoje eles querem mudar de novo. É só você dar uma passada na internet que você não vê mais nada do que você via antes. E hoje a família real é vista como grandes heróis, né? Então, mas na verdade não é bem por aí. São até pessoas complicadíssimas e pessoas até tristes também, tá? Como o caso aconteceu com o próprio rei Charles, quando era príncipe, era casado com a princesa Diana. E nós sabemos que aconteceu muitas coisas, a princesa Diana acabou morrendo num acidente de carro. E existem muitos mistérios. Agora eu vou falar teorias, tá? Algumas teorias sobre a morte da princesa Diana e também do seu segurança, tá ok? Existem os boatos. Bom, um é confirmado que o rei Charles traiu a princesa Diana com com o seu antigo amor, que hoje ele é casado com ela. Hoje ele é casado com a Camila, né? E ultimamente surgiu os boatos que a princesa Diana tinha traído ele primeiro, com segurança, um guarda-costas. Só que, coincidência ou não, verdade ou não, a princesa Diana, após ela ser separada, o príncipe Charles pediu o divórcio, se não me engano, em 96. Em 97, ela morre num acidente de carro. Segundo testemunhas, ela foi perseguida. Né? O carro não foi um acidente qualquer, foi durante uma perseguição. Segundo boatos, o segurança, que teoricamente seria o amante da princesa Diana, também morreu misteriosamente atropelado. Tá? Então, mistérios aí, né? Especulações, teorias. A única certeza é que realmente o príncipe Charles traiu a princesa Diana, isso foi confirmado. Mas o restante, nós vamos ficar aí sempre somente nas teorias, né? Porque jamais vão ser revelados certos segredos aí da família real, inclusive a união com a família real com os grandes senhores do mundo, né? Os senhores do mundo que promovem aí, né? Nós sabemos muito bem o que uma mudança mundial, né? E o príncipe Charles está envolvido nisso, ele tem outras ideias aí para o seu reinado. O rei da Inglaterra não manda tanto como parece. Tem lá o primeiro-ministro que comanda o país, e o rei da Inglaterra não se envolve muito com a política, assim como os senhores do mundo. Os senhores do mundo, você vê eles conversando sobre direita e esquerda por aí. Você vê o George Soros, os Rockefeller, Rothschild, você vê eles conversando sobre política? Não. Deixa para pessoas mais baixas da pirâmide, tá? Porque eles controlam tudo, eles estão acima do sistema e eles sabem que, na realidade, não existe a direita e a esquerda, que é uma orquestra, né? Algo muito bem orquestrado. Que eles detêm todo o dinheiro do mundo e controlam o mundo. E querem, vamos mudar isso aqui, vamos tirar isso daqui, vamos promover uma guerra, tal, tal, tal. Bom, ok, não vou me alongar muito com isso, mas só para vocês perceberem que as coisas não é o que parece. Eu vi padres, pessoas elogiando muito a família real, mas não é o que parece, ok? É o que eu tenho para dizer aqui, né para vocês. Infelizmente, falando mais do que isso, o vídeo não chegará até você. E muitas pessoas vão criticar e assim por diante, falar que não é bem assim, que eram pessoas fantásticas. Até 10 anos atrás não eram, mas essas mesmas pessoas que falavam mal digamos assim, mal assim, falando a verdade sobre a família real e os grandes senhores do mundo, hoje elogiam, tá? Inclusive padres, que eu já vi. Mas é o grande reset, a grande mudança mundial, que basta fazer assim nas mudanças, mudar o sistema um pouco, que as pessoas já caem como patinhos, né? Mas vamos lá, falando sobre a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana foi Jesus Cristo. Quando falou: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, como temos certeza que foi Jesus que fundou a Igreja Católica? A história nos conta. Só você contar, só você ver o caminho de Pedro, os seus sucessores. Simples assim. Simples assim. Até os protestantes mais estudados sabem disso, né? E concordam com isso. Eu vejo um pastor, né? Eu vi um pastor falando aí, um pastor chamado Paulo Júnior, né?
que ele critica muito a Igreja Católica, mas e uma coisa ele concorda, que a Igreja Católica surgiu lá com Pedro. Porque eu já vi ele falando sobre isso, não sei se ele já mudou de ideia, mas ele falou sobre isso. E segundo as suas teorias, houve uma deforma, né? A Igreja Católica depois tomou uma forma que não servia, e por isso que Lutero fez a Reforma Protestante. Tá? Essa é a teoria de alguns protestantes, e eu vejo esse pastor aí falando por aí. Tá? Cada um fala o que quer, mas a Igreja Católica, como se ela foi fundada por Jesus Cristo, ela poderia se corromper ao ponto de ter que montar uma outra igreja. Então não faz sentido. Temos problemas, né? Porque ela é movida pelo Espírito Santo, ok? Mas administrada por seres humanos. E tem pessoas que erram, que são falhas. Tá? Mas a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que é guiada pelo Espírito Santo. E durante toda a nossa história, a história como um todo, a história da nossa salvação, desde Gênesis, né, até Apocalipse, e a história da igreja, sempre houve pessoas ruins, pessoas más, dentro da própria religião, que queriam destruir, mudar, sempre aconteceu. E acontece até os dias de hoje. Pessoas que não concordam com o que Deus ensina, porque não cabe muitas vezes na cabeça das pessoas o ensinamento de Jesus. As pessoas não entendem que Jesus, tome sua cruz de cada dia e me siga. Dê tudo que você tem aos pobres e me siga. Não, as pessoas querem seguir seus sentimentos humanos. Não, eu preciso ser rico, eu preciso ter prosperidade, eu preciso isso, aquilo. Não, Jesus não ensinou nada disso. Muitas coisas que as igrejas protestantes ensinam hoje, por exemplo, Jesus não ensinou. Jesus não ensinou nada daquilo. A teologia da prosperidade, Jesus não ensinou isso. Isso não existe. É invenção humana. A teologia da libertação, que cresceu na Igreja Católica, Jesus não ensinou isso. É invenção humana. Muitas coisas que tem hoje é invenção humana. Jesus não falou nada disso. Jesus falou, tome sua cruz a cada dia e me siga. Jesus falou, ame seu próximo como você mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Né? Faça a vontade de Deus. Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Mulher, eis aqui o teu filho. Né? Porque falando de Nossa Senhora tem um grande papel na história da salvação. É a mulher da promessa. Maria é a mulher da promessa. Por isso que Jesus chama ela de mulher. Você não vê ele chamando de mãe, mas chama de mulher, porque é a mulher da promessa, a mulher do Gênesis, a mulher do Apocalipse. Ok? Então tem que estudar. Você tem que estudar mais profundamente a fé. Ok? E a Igreja Católica, ela está junto com Jesus Cristo, desde o início, desde a sua criação, lá com Pedro. Mas não era Igreja Católica. Sim, não se chamava Igreja Católica, mas foi juntando os sucessores de Pedro e foram crescendo, montando comunidades. Isso ocorreu nesses 2000 anos, 2022 anos de história. Foi montando comunidades, as igrejas primitivas, até se tornar a Igreja Católica que nós conhecemos hoje. Não foi o Constantino que criou a Igreja Católica, porque quando Constantino nasceu, a Igreja Católica já existia bispos da Igreja Católica. É só você pesquisar a história. Então, os rebeldes, nesse sentido, são os protestantes que deixaram a Igreja Católica, que não aceitaram a doutrina católica. Se revoltaram contra coisas erradas que tinha. E tinha coisas erradas na Igreja Católica naquele tempo. Não em doutrina, não na igreja em si, mas em pessoas. Por exemplo, vendendo indulgências. Né? Nós temos que ser sinceros. Tinha coisas erradas, que nem hoje tem. E muitas pessoas hoje saem da Igreja Católica por conta de pessoas. Ainda acontece até hoje, assim como Lutero. Lutero saiu porque não aguentou. Se revoltou e quis montar sua própria igreja. Mas se ele visse a igreja que ele criou hoje, ele iria se revirar no túmulo.
do que se tornou hoje, né? Se o Lutero ver uma Universal da vida, ver uma Igreja do Valdomiro da vida, ele falou: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? O que foi que eu fiz? Né? Porque Jesus ensinou nada daquilo. Jesus não ensinou para você ganhar dinheiro. Jesus não ensinou o modo de você ser rico. Não, não ensinou nada disso. Temos que ser claros. A Igreja Católica, em pessoas, na questão de pessoas, tem erros. Cometemos muitos erros, sim. Mas ela é a igreja movida pelo Espírito Santo. E, tempos em tempos, as coisas voltam, se consertam. Ok? Temos que criticar, falar as coisas erradas que acontecem na nossa igreja, mas com discernimento. Com discernimento. Porque senão, em vez de você defender a sua igreja, você está afastando as pessoas da igreja. Não é o intuito, não é o meu intuito fazer você virar sede vacantista, deixar a igreja. Não é meu intuito. Meu intuito é você acordar para o que é a verdade. O que é a verdade de Jesus Cristo. Jesus Cristo fundou uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Fundou esta igreja. Ok? E também eu tenho a minha consciência de que muitas pessoas que não estão mais na igreja, não significa que elas estão no inferno perdidas. Muitas pessoas podem se salvar não estando na igreja católica, porque segue Jesus Cristo. E Jesus vai pesar na balança. Olha, eles não estão na igreja católica, mas eles me amam. Eles estão seguindo o evangelho. Ok? Então, pesar na balança. É lógico que dentro da igreja católica temos as ferramentas. Se você é um católico de verdade, você tem as ferramentas para a sua salvação, que são os sacramentos da igreja. Que os sacramentos não foram inventados pelos homens, são baseados, todos eles, na Sagrada Escritura. Se você for pesquisar, cada sacramento é baseado na Sagrada Escritura. A Eucaristia, Jesus instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa, por exemplo. Lá na Santa Ceia. Ali foi a instituição da Eucaristia. A confissão que Jesus pede para aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem os pecados, eles serão retidos. Então, não é para a gente se confessar com Deus, e sim Deus deu para os sacerdotes, que na época, os primeiros sacerdotes foram os apóstolos. Jesus deu o poder de perdoar pecados para os apóstolos. E quem são esses descendentes? Pedro, o Papa, né? Padres, bispos, eles estão seguindo os apóstolos. Ok? Não é a gente que se perdoa. Ok? É lógico que tem situações extraordinárias que não cabe a gente tentar questionar, pensar. Uma pessoa morreu por Cristo, mas ela não se confessou, mas ela foi justificada. Ou outras situações que as pessoas são justificadas, tá? Morrer de uma maneira justa, ok? Por isso que nós não devemos pensar tão numa coisa tão presa, tão engessada, né? Mas nós temos que ter a consciência de que Jesus fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. E nós estamos na Igreja de Cristo. Os outros estão fora da Igreja de Cristo. Mas também não significa que estão totalmente perdidos. Tá? Não devemos condenar as pessoas que estão fora da Igreja Católica. Porque Cristo fala, né, as pessoas do outro redil. Cristo não fala, deixa-os pregar ali, porque se não está contra nós, está a nosso favor. Ok? Não é um conselho que eu estou falando para você sair da igreja. Se você está na igreja, você já está na verdade de Cristo. Você conhece. Você sair, você vai pecar. Mas muitas pessoas não conhecem, já nasceram